Tripé. Meus amigos, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Como não nos cansamos de falar, esse é o Centro Fraterno Luz e Caridade. Temos aqui imenso prazer em recebê-los. Aos que aqui já vêm, aos que estão vindo pela primeira vez, sejam de verdade bem-vindos. A gente sempre ressalta nesse momento que o bem-vindo não é só uma saudação. Queremos aqui que sintam-se realmente à vontade nesse ambiente. Como também sempre repetimos, né? Não é à toa que nos chamamos Centro Fraterno Luz e Caridade. Tá? Aqui nesse ambiente, a fraternidade tem e deve vir antes das outras coisas. Tá? Por isso, inclusive no nome, a gente ressalta a fraternidade. Então esse é o nosso compromisso com todos, que todos aqui possam ser bem recebidos e bem acolhidos. No mais, a gente sempre começa os nossas doutrinárias com alguns pequenos avisos, alguns lembretes. O primeiro deles, para quem puder, a gente pede para desligar o celular, somente para evitar aquele toque durante a palestra, que acaba atrapalhando um pouco a nossa concentração. Eu sempre digo isso, a gente vive hoje com o celular o tempo todo, né? E eu sou uma dessas pessoas, o telefone, o WhatsApp, para cima e para baixo, mas esse é o momento nosso, tá? Então se a gente pudesse desligar um pouquinho, é como se assim, a gente passa o longo do dia todo dando atenção às outras pessoas, e esse momento é nosso. Então é o momento de a gente parar um pouquinho ele, parar um pouquinho o pensamento lá fora e se concentrar aqui, porque esse momento é de vocês. O trabalho já começou quando a gente passa essas lâminas aqui. Ela já tem o objetivo de que você possa vá mudando a vibração, que você possa se acalmando, senta nesse ambiente, a luz diminuta, você vai mudando aquele corre-corre do dia a dia, que é natural de todo mundo no mundo de hoje. Então, feito isso, quem puder desligar, desliga, né? Aproveitando para mandar um abraço para o pessoal do Instagram, foi a novidade que a pandemia trouxe para a gente, que a gente ficou sem funcionários doutrinárias, mas fizemos lives e assim as lives continuam. Então o pessoal que já assistia, continua agora assistindo com a gente. Eu sempre tenho alguns avisos para dar para vocês. O primeiro deles, minha Glorinha está estreando, viu, Miracema? No livro do dia, Sibeli mudou para sábado, eu fui ali falar com Lúcia. Lúcia, você pode, se eu estou no bazar, Glorinha ouviu que você levantou a mão, ó. Eu posso passar. Gente, o que é esse tamanho, Glorinha? Ela já passou pela maioria de vocês. Chama-se Livro do Dia, é uma campanha de incentivo à leitura. Toda semana a gente pega um livro novo da livraria e vai para a mão de Glorinha agora. Ela vai passar uma lista por vocês. Quem quiser assina ao custo de R$2 cada número. E aí, no final dos avisos eu vou sortear e alguém vai levar um livro por R$2, R$4, R$6, a depender de quantos números você assinou. Por que incentivo a leitura? Porque eu vou sortear toda semana. Se uma pessoa assinar, se 50 assinarem, eu vou sortear do mesmo jeito. Então, é uma campanha que permanece, né, que foi uma nossa amiga Luciana, né, essa semana que trouxe para a gente essa ideia, e já tem anos aí que a minha está pesada, mas a sua é bom que fica forte. Então o livro do dia sempre está aí. Quem quiser, quem não assinou, deixa eu ver o livro, Loriana. Se fosse antes eu via melhor, mas agora O Universo de Amor, de Luiz Sérgio. Aí, se for falar de Luiz Sérgio aqui da cima, vai contar uma história, pega mais 10 minutos da palestra. Mas o livro é bom, o autor é excepcional, o autor espiritual Luiz Sérgio, é um companheiro, um amigo realmente aqui do centro. Já esteve aqui conosco algumas vezes, né, em mediúnica, né, em espírito, dando mensagem aqui para nós. Então realmente o Luiz Sérgio é um amigo, é um parceiro. De vez em quando ele está aqui realmente. E o livro é dele, então é sempre boa indicação, tá bom? Quem quiser, chama a Glorinha que ela vai. Mas ele tem uma série. Uma série de livros. Algumas séries, na verdade. O primeiro livro é o quê? O Mundo que Encontrei. Vale muito a pena. Repare que eu já gravei, hein? Ela tá querendo me apertar, tá vendo? Igual o rapaz lá. Eu que não esteja preparado também, vou pescoçar. Aí, gente, uma outra coisa bacana é o quê? A gente está com um pequeno recesso que a gente faz no final do ano, e esse ano foi pequeno mesmo, né? Porque a gente já passou um tempo fechado, então o recesso foi pequeno. Quando a gente volta, todas as nossas atividades retornam, tá? Então eu queria convidar vocês para os nossos grupos de estudo. Bruno chama. Para os nossos grupos de estudo. Como é que funciona, o que são? A gente na casa tem pelo menos 2 grupos de estudo, mas agora a gente tem 3 grupos, tá? Que você pode vir estudar conosco, basicamente, os temas da doutrina espírita, tá? Os livros básicos, os livros basilares. Como é que funciona? A Sueli está conversando aí? Não. Ah, tá bom, tá certo. Vou puxar o dedo. Então, gente, a gente sempre fala que assistir a palestra é bacana, mas você quer se aprofundar um pouquinho, você pega um livro na livraria, e a gente tem lá embaixo livraria e biblioteca.
tá? Mas você não está conseguindo ler sozinho, ou é melhor ler em grupo, eu particularmente preciso, você vem para cá que a gente tem os grupos de estudo. Na segunda-feira, a gente tem um grupo que está estudando Leão Denis, as obras de Leão Denis. No sábado, a gente tem 2 grupos, um que está estudando o Evangelho, segundo o Espiritismo, e outro que está estudando as obras de Leão Denis, tá certo? Aí como é que funciona? Você vem para cá, é bem recebido, sempre estuda com a gente. Não precisa se inscrever, não precisa pagar, não precisa saber, não precisa ter lido nada, é só vir e participar. Então é muito bacana que a gente senta aqui em semicírculo, vai ter um facilitador, que nada mais é do que alguém que leu um pouquinho antes de você, e a gente vai lendo e conversando sobre. E assim a gente consegue, a gente vai avançando nos livros básicos da doutrina. E é uma forma muito legal, as pessoas gostam. Então fica aí nosso convite para vocês, para quem quiser estudar conosco, tá bom? Minha parte é só, boa palestra a todos, já se fez a luz. Aí ele passa parecendo nada mais a falar. Já falou tudo. Você já nem gosta, né? Já falou tudo. Gente, olha, os estudos estão começando agora, quem quiser, viu? Ele já falou. O preço é 0,800, pode vir segunda-feira, 19h30 e sábado, 15 horas. É muito bom. Uma pessoa me perguntou, mas eu não entendo nada de espiritismo. Eu disse, pois é. Uma caminhada se começa com o primeiro passo, não é? Então, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente vai, né, sem compromisso. E eu sempre falo que a doutrina espírita, eu sempre falo a doutrina espírita. Eu não falo religião espírita, é doutrina, né? É um autoconhecimento. Todos os livros da doutrina lhe ensinam a olhar mais quem é você, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui e para onde iremos. Não é? Então, vale a pena conhecer as obras. Quem quiser mais, conhecer mais, pega na biblioteca, lá tem um alarme. Júnior está falando do Luiz Sérgio, e eu gosto muito de falar do Luiz Sérgio. Boa noite, pessoal do Instagram. Está vendo o Instagram me pegando aqui? Eu não estava nem falando. Olha, do Instagram é bom assistir, mas aqui é melhor. Se vier para cá, é bem melhor. A energia é bem melhor. Então, o Luiz Sérgio tem um carinho muito grande. O Júnior falou assim, puxou o livro de Luiz Sérgio, minha mãe vai lá fazer uma palestra. Mas sabe o que? Eu já fiz com o senhor que está ali. Já cheguei ali, já conversei com ele sobre o Luiz Sérgio. Já conversei, já. Você conhece o Luiz Sérgio? Bom espírito, aí, vai falar. Um espírito, morava em Brasília, morreu em um acidente. Ele era novo, ele só tinha 24 anos, ele era rapaz, e aí eu converso tudo. E ele tem um filme, quem quiser assistir, ele tem um filme chamado... O primeiro livro dele é O Mundo que Encontrei. É muito bom. É quando ele desencarnou, que ele se entendeu mais ou menos. E ele não era espírita, viu, gente? E aí ele começa a contar as coisas que ele achou. E daí ele vai, e é o primeiro livro. Eu não sei quantos livros ele já tem agora, mas eu tenho quase certeza que tem mais de 10. O pessoal da livraria aí, tem mais de 10, não tem não, Júlio Sérgio? Tem mais de 10 livros dele. E esse aí, os miosóides estão florindo, que é uma coisa linda. Mas eu sempre falo, quer conhecer as obras de Sérgio? Comece pelo começo. Veja o mundo que eu encontrei, leia o mundo que eu encontrei. E quem não quiser comprar, você pode pegar na biblioteca. Alugado na biblioteca, porque um dia desse eu passei e tem, não tem, Rosalinho? Bom, eu não quero comprar, então eu vou ali na biblioteca, está R$2.000. Quantos dias? Uma semana, né? Então, quem quiser ler qualquer livro ali, e você fazendo isso, você também está nos ajudando a apagar a luz, a funcionar, etc. Tá bom? Então, hoje nós temos uma alegria muito grande, e a pessoa que está aqui comigo é a Lúcia. Lúcia tem quantos anos você teve aqui? Mais de 10. Eu perdi o contato com a Lúcia. A Lúcia é uma cria lá de Divaldo, né? Divaldo e tio Nilson, que desencarnou. E então, ela vinha sempre aqui fazer palestra, eu perdi contato com Lucinha, até que um belo dia eu entro no Plaza, no Shopping Plaza, que eu deparo de cara com Lucinha. E Júlio, de vez em quando, perguntava, mas cadê Mariluz, cadê a gente? Aí, e ela perdeu o contato, nós perdemos contato, mas como nada acontece por acaso, aliás, nós nos batemos, a gente se bateu, assim,
Olha aí, criatura, a criatura me procurava aí. E quando eu paro, sou Lucinha. E aí eu peguei lá o contato e disse, agora você não escapa mais. E aí hoje eu marquei uma palavra aí com a nossa irmã Lúcia, que é uma pessoa que eu tenho assim, um apreço imenso, um carinho imenso por ela e a irmã dela. E hoje eu chamei ela para vir ficar aqui conosco. Mas, antes de mais nada, a gente deve fazer o quê, gente? Uma oração, né? Vamos fazer uma oração. Ao livro, né? Vamos assistir ao livro. Quanto agora? A pessoa confunde aqui. Cadê a listinha agora? Rapaz, você vê os cabelos brancos, azuis, né? Que maravilha. 68. Mas ela já tem cabelo preto. Quando ela chegou aqui, ela tinha cabelo preto. Não, 68. Segura aí, né? E outra, senão não tem gente. Nós estamos voltando. Gente, vocês não sabem como nós amargamos nesses 2 anos passados aí. Quem está vindo hoje, pela primeira vez, já vi 2 ali. Quem mais está vindo pela primeira vez? 3? Quem mais? Ah, você? Primeira vez ela, né? Então, gente, vocês... Esse número 52 não imagina, também não tem ninguém. não tem. Como nós sofremos aqui. 2 anos com isso aqui fechado. Agora, E quando nós começamos ali, eu olhava assim, vinha 15 pessoas. Aí meu filho, minha mãe, não pode cadeira não, que não vem. Pode botar as cadeiras aí, que o meu povo vai chegar. Aí ele tirava e eu botava. Minha mãe, você está botando cadeira demais, não está vindo. Meu povo vai vir. tem que ter distanciado. Sabe como é o nome disso? Fé. E uma certa feita o Espírito me disse que a gente só perde quando a gente desiste. E eu sou daquelas que eu não desisto. Entendeu? Então, eu botava minhas cadeiras aí esperando o povo. E o povo está chegando, né? Botar distanciamento, cada semana tinha uma fileira. Aí eu botava mais. A minha mãe eu botava mais. O povo vai chegar. Olha, mas que povo? O povo vai vir, você vai ver meu povo. Estou esperando agora o povo do Instagram, por favor, né? Número 41. Número 41, quem é? Bruno A. Bruno. Olha, Bruno. Olha, Bruno, esse livro. E todo mundo que ganha o livro aqui, lê o livro e vem fazer uma palestra. Então você não é diferente. Entendeu? Do Universo de Amor. É um livro lindo. Quando eu falo que eu já li, é porque eu já li mesmo. Eu só não li os livros dele, os mais novos, assim. Eu sou apaixonada por Luiz Sérgio. Até pelo palavreado que ele... A forma simples, como ele é jovem, né? Então ele tem uma forma bem simples de falar. E eu estou tentando me lembrar aqui o nome do filme dele, que me refresca a mente aí. Deixe-me viver. É um livro dele. E fala sobre amor. E esse filme, fizeram esse filme dele, Deixe-me Viver, e está no YouTube. Quem quiser assistir, entendeu? É sobre um livro que ele... Um livro dele. O livro, claro que o livro tem muito mais conteúdo do que o filme. Sem sombra de dúvida, tipo o Nosso Lar, etc. Mas esse Deixe-me Viver é muito bom. Quem assistiu o Nosso Lar 2 aí? Eu não assisti. Não saiu não. Não saiu não? Só um. Qual foi? Eu não assisti. Eu vou esperar chegar no... Como é o nome do filme, Soraya? Saiu? É o... qual é essa coisa do livro? Nosso Lar... Não, o livro que saiu, o filme que ela está confundindo, você assistiu? Não. A de Arigó. David de Arigó. Predestinado, é isso que ela está falando. Predestinado. Sabe? Eu não ia assistir não, porque tem uns pedaços que eu não gosto. Olha, se eu chegar no centro espírita, eu me perdoe, mas eu falo a verdade, eu não vou participar. Eu falo o que realmente eu faço. Se eu for no centro espírita e vier um corporado de lá com uma agulha para enfiar em mim, não vai não. Não vai. Esse negócio de cortar de coisa é para médico, gente. Aí tem que seguir a ciência também. A espiritualidade está aí, você vê, não, eu vou cortar aqui o seu braço, porque eu estou com o espírito de... Não, o nome dele, Fritz. É cortar outro, doutor. Não, tem nada. Negócio de cortar, enfiar agulha. Não, eu nem lá vou. Eu me lembro muito bem de Chico. Eu estou tomando o tempo da música.
Então, eu me lembro bem de Chico Xavier, rapaz, era assim terrível, eu não queria nem falar. Você viu que eu disse, eu não vou nem falar, porque ele já falou tudo. Mas aí disseram que não fale. Aí eu falei. Quando eu vejo que Chico, quem está vendo hoje, essa mulher fala demais, é verdade. Chico Xavier, eu me lembro, quem não assistiu, você vê que eu estou só falando de filmes aqui, né? Vão assistir os filmes espíritas, viu? Porque vale a pena. Chico, no filme de Chico, tem uma passagem que ele vai fazer uma raspagem de próstata. E aí a irmã dele, que acompanhava ele, chegou assim, Chico, você tem certeza que você vai fazer isso? Olha, quem quiser assistir, está também no YouTube e tem também, eu acho, na Netflix, o filme de Chico. E aí ele disse, você tem certeza que você vai fazer isso mesmo? Arigó aí, Arigó está recebendo espírito aí, doutor Fritz, vai lá, você fazer. Ele disse, não, minha irmã. Se a espiritualidade for fazer alguma cirurgia em mim, Emmanuel ia me avisar e ia fazer. Emmanuel está aqui comigo. Ele ia me avisar. Se a medicina existe, é porque o corpo precisa dela. Então vocês podem ver que isso aí é verdade. Então eu acho que cada um, o seu cada qual. Esse negócio aqui já houve, inclusive, eu recebo o doutor Fritz, eu quero trabalhar aí nessa lista aqui, não. Aqui ele trabalha com doutrina espírita, e a doutrina espírita se presta a estudar a mediunidade. Aqui não se corta ninguém. Aí eu tenho um trabalho aqui com passe magnético, ninguém toca, ninguém. Eu tenho 10 marcas lá embaixo. 10 marcas. Quem quiser nos acompanhe no Instagram, nós temos um canal no YouTube também. Vocês vão ver, eu até coloquei essa semana, que nós já começamos na quarta-feira ontem. Eu até pensei que vinha pouca gente, mas veio bastante pessoas. A gente faz a entrevista, então tem 10 marcas aí. Tem um trabalho voltado para o depressivo e as pessoas com problemas de câncer e tal. Claro que a gente não faz milagre, a gente trabalha com energia, passe magnético. Também não é incorporação. Embora a espiritualidade esteja sempre presente, sempre. Lá tem uma gama de espíritos que nós só temos que agradecer a Deus, são companheiros iluminados, trazidos pelo nosso irmão Flecha Ligeira, que é um espírito maravilhoso, mas não se corta ninguém, não, nada disso. Aqui, ele não está dizendo agora, mãe. Aqui, durante a palestra, quem não veio ainda vai ver, nós apagamos a luz, tocamos algumas músicas, para que, pelas letras das músicas, vocês consigam se conectar com a equipe espiritual que está em ação. E tem até cirurgias espirituais, desde que possam ser feitas. Às vezes você nem sabe que está sendo operado. Não é, Frederico? Você nem sabe. Aqui tem pessoas que já passaram por isso. Então você nem sabe. A espiritualidade age dessa forma, né? Sem grandes alardes, mas com muito amor. Então vamos iniciar a nossa tarefa e vamos iniciar com uma prece. Passei um pouco, mas eu tive que vender o peixe da doutrina espírita, que são os filhos. Ia falar mais, mas já tive que parar. Prece de cartas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai.
Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. E um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. Assim seja. Bem, meus irmãos, essa foi a nossa prece de hoje. Passo agora a palavra para a nossa irmã Lúcia. Meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Primeiramente, agradecer, ao Centro Espírita. Já estou falando Centro Espírita, viu? Luz e caridade pelo convite. Estamos retornando nessa casa. E trazer um abraço amigo dos nossos irmãos das outras casas espíritas, de Lena, particularmente, a minha irmã Gênia, que também sempre esteve aqui. Não pode estar porque hoje teve um contratempo e aí agora está dando a de Marta lá em casa. Que é assim, Marta e Maria. Como eu sou Maria, com a paciente espírita, ela fica como Marta, lavando os pratos, ela está limpando a casa, tudo dividido, porque somos gêmeas, dividimos tudo, mas ela mandou um abraço para vocês e na próxima chance, se Deus quiser, estará aqui conosco. Nós trouxemos um livro também para ser sorteado, e o livro é Transição Planetária, que é uma doação da Mansão do Caminho, como ela falou, nossa irmã. Nós somos espíritas, frequentadoras da Mansão do Caminho, Centro Espírita Caminho da Redenção, desde 17 anos de idade, estudamos a doutrina, e até agora ainda não completamos o estudo, e nem vamos completar nessa encarnação, que é como Kardec diz, é a ciência do futuro, do infinito, então ainda tem um caminho longo, pela frente. Mas o livro vai ficar aqui para ser sorteado. O livro é do Espírito Manuel Romeu de Miranda, e ele fala sobre a instalação da nova era na Terra, que é essa transição do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Todos nós estamos sendo convidados. Então fica aqui para o sorteio. E para a Casa Espírita, nós trouxemos também a agenda, que é o lançamento, Agenda 2023, para Iracema não se perder nos convites. Iracema, isso. E ficar sempre aí com os nomes das atividades, e tudo que será feito para realizar em 2023. Ela ainda está falando, será que nós vamos continuar, abertos, presencialmente, esses espíritas funcionando? Devemos ficar assim.
Estamos com a população vacinada, isso é muito bom, estamos de parabéns. O Brasil alcançou 80%, isso é muito importante. A grande parte já está com o quadro vacinal completo. Então deveremos sim, e aos poucos, retornando às atividades. Quando a natureza coloca um vírus, que é fruto, às vezes, dos nossos pensamentos, das nossas ações, esse vírus não vai sair da Terra, demora um pouco, cerca de mais ou menos 100 anos. Então, temos que conviver com ele, aprendermos a conviver, permanecendo com os atos de higiene, mas retornando às atividades de maneira tranquila, sem medo, sem pânico, e a vida deve prosseguir. Tá bom? Nós trouxemos para a nossa reflexão uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a avareza. Nós vamos meditar justamente nesse momento, né, de transição. Nós vamos começar o nosso estudo narrando uma lenda de cunho mitológico, chamada, né, uma lenda greco-romana, que está na mitologia grega, está na mitologia romana também. Existe uma cidade chamada de Frígia. Essa cidade, a localidade em que alguns autores acham que existia nessa cidade, corresponde a uma cidade na Turquia, hoje, né, Turquia, chamada Anatólia. E essa é uma lenda nessa cidade de que havia um rei muito poderoso. E era um rei que gostava muito de riquezas. Ele queria ter um castelo suntuoso, ele queria ter, né, todo o conforto, toda a mordomia. E esse rei tinha uma peculiaridade. Ele gostava muito da cor dourada, da cor do ouro. Esse rei passaria a posteridade conhecido como rei Midas. E Midas tinha um hábito inusitado. Todo fim de tarde, ele se fechava no quarto, abria alguns baús e lá ele tinha contato direto com as moedas de ouro que o seu reino produzia. E ele olhava aquelas moedas de ouro fascinado. E aquele brilho dourado, aquele brilho reluzante, fazia com que ele começasse a sonhar em ser o homem mais rico do mundo. E ele cintilava, né, aquelas moedas, olhava, às vezes de maneira longa, de maneira demorada, e passava, às vezes, a tarde toda, mexendo naqueles baús. E sempre pensava que ele deveria cada vez mais aumentar aquelas moedas, que afinal elas eram tão reluzantes, elas eram tão deslumbrantes, mas aquela sua riqueza poderia aumentar. Ele queria então estar sempre aumentando a sua riqueza. Ele costumava também passear uma floresta perto do seu castelo. E certa feita, também no finalzinho da tarde, ele está dando o seu passeio tranquilo, quando os seus servos chegam aflitos e angustiados, trazendo um senhor algo embriagado, cabelo desgrenhado, as roupas rasgadas e totalmente desmemoriado. E Midas olha para aquele senhor e reconhece aquele homem. Ele era Sileno. Sileno era considerado um mestre, considerado um pai de criação do deus Baco, ou Dionísio.
Baco para os romanos, Dionísio para os gregos. E Midas ficou preocupado, porque ele estava perdido, algo desmemoriado, angustiado. E sabendo que ele era amigo de um Deus, ele ficou preocupado, porque sabia que os deuses costumavam castigar, punir aqueles que não tratavam bem toda a sua corte, todas as pessoas que tinham ligação com essa divindade. E ele, preocupado, pediu aos seus servos que recolhessem esse livro, que colocasse no seu palácio e que tratasse muito bem dele, que fizesse a higienização própria, que lhe desse alimentos, que lhe desse repouso, trocasse as suas vestes. E começou, então, um serviço de hospedagem daquele ilustre visitante. Sileno era acostumado a embriaguez, porque, segundo o contamento, toda vez que Sileno se embriagava de vinho, Baco, meu Deus do vinho, ele ficava mais inspirado para fazer as suas poesias, para escrever a sua filosofia. E, naquela noite, ele se cedeu e acabou por se perder. Então, após ter feito a sua higiene, trocado as roupas, se alimentado, Sileno foi aos poucos recuperando a memória e perguntou onde estou. E Midas então disse, você está aqui no meu castelo. Ele ficou preocupado, Midas, e pediu aos seus servos também que encaminhassem uma mensagem, que escolhesse um corcel mais veloz que tivesse e que fosse lá no Monte Olimpo avisar Baco de que o seu amigo estava sendo acolhido por ele. Demorava um pouco para se chegar ao Monte Olimpo, onde moravam os deuses. Mas mesmo assim os serviçais se prestaram esse serviço, pegando um cavalo mais veloz que tinha e que levaria mais ou menos de 10 a 13 dias para chegar ao Monte Olimpo. Mas passaram-se os 13 dias, Sileno, bem recomposto, bem tratado, e Baco recebeu uma mensagem. E também, imediatamente, chamou alguns dos seus servos, desceu do Olimpo e foi até o castelo de Midas recuperar o seu mestre. Aquele a quem ele tinha uma afeição como um pai de criação. Chegando lá no castelo, vendo que Sileno foi bem tratado, e ele era um Deus, ele podia recompensar os homens da terra com qualquer coisa. Então, ele pergunta para Midas, você tratou tão bem o meu mestre, o meu pai de criação, o que você gostaria, porque afinal eu sou um Deus, eu tenho poderes, o que você gostaria que eu lhe oferecesse? Porque eu tenho dons e posso passar para você. E Midas pensou, repensou, e imediatamente se lembrou dos seus baús cheios de moedas de ouro. E ele, que era ambicioso, ficou pensando que recompensa pediria para Baco. E, novamente, voltou aquelas moedas e disse, seria muito bom se eu tivesse o dom de tudo que eu tocasse, virasse ouro. Baco, o Dionísio, ouviu aquela narração, aquele pedido, e ficou preocupado. Ficou um tanto preocupado, pesaroso, disse, você não quer pensar um pouco mais? E Midas, que era ambicioso, e que queria ter a maior riqueza da terra, afinal, Gaia
já tinha oferecido o jardim das Hespérides, onde havia maçãs, pomos de maçãs de ouro, e eles se apaixonaram por aquele jardim. Disse, não vou querer receber esse dom, que tudo que eu toque se transforme em ouro. E Baco não teve outra alternativa. E, pesaroso, mas tocou a fronte de Midas e disse, agora vai e toca numa pedra. E Midas foi e tocou numa pedra. E ao tocar na pedra, a pedra logo se transformou numa pepita de ouro. E Midas ficou encantado. Realmente, Deus Baco havia passado para ele esse dom da riqueza. Imediatamente, ele também tocou no chão, e o chão de terra se transformou também numa bela estrada de ouro. Foi tocando nas árvores, e as árvores também adquiriram o tom dourado. Tocou nas flores, e as flores também se tornaram de ouro. E ele, imaginando aquele jardim que as ninfas tinham produzido, graças a Afrodite, também pensou que no seu palácio deveria haver um jardim também igual ao das Hespérides. E correu alegre e satisfeito para o seu castelo. E Midas pensou, não haverá na terra um homem mais rico do que eu, porque afinal, tudo que eu tocar vai virar ouro. E foi entrando no seu castelo e com as mãos ia tocando tudo que existia. E automaticamente tudo foi se transformando na cor dourada, foi se transformando no ouro. E Midas não se continha de felicidade e de alegria. Mas as horas foram passando e Midas, de repente, começou a sentir fome. Sentiu fome e aí chamou seus serviçais e disse que queria um repasto farto, e afinal, o dia foi encantador, e aí ele mesmo tinha gasto suas energias físicas, tocando em tudo e transformando tudo em ouro. E os serviçais imediatamente também trouxeram pão, trouxeram a uva, trouxeram uma taça de vinho, e Midas alegre agora, porque ele ia satisfazer sua necessidade física. Mas qual a surpresa de Midas? Quando ele tocou no pão, o pão virou ouro. Ele olhou assustado. Como é que ele podia comer ouro? Como é que ele ia fazer? E, vamos fazer uma segunda tentativa. Ele colocou sua mão na taça de vinho. E ao tocar na taça de vinho, ela também se transformou em ouro. Tocou nas frutas, nas uvas, tão propalada por Baco, e as uvas também se transformaram em ouro. Ele então começou a ficar assustado. Sim, ele podia tocar nas coisas, as coisas virariam ouro, e ele certamente seria o homem mais feliz de Gaia. Só que aí, como ele agora se alimentava? Porque afinal, tudo que tocava era ouro, e ele não podia comer ouro. Ser humano não pode comer. Ele então começou a se desesperar. E a chegar à conclusão de que talvez, mesmo tendo o toque de transformar tudo em ouro, ele poderia morrer de fome, morrer de inanição. Ele começou, então, a ficar angustiado, ficar aflito e a chorar. Que pedido, afinal, ele tinha feito para Baco? Como é que ele ia agora se alimentar? E começou a cair em si do erro que havia praticado. Baco havia dito que ele pensasse um pouco mais, que ele fosse mais previdente, mas a ambição, o desejo de possuir, ele se deixou iludir e foi arrastado por essa sensação de avareza. Sua filha de longe, era uma menina mais ou menos de uns 8, 10 anos, vendo o pai chorando na mesa, se entristeceu e correu para consolar Midas.
Midas olha para a sua filha, a filha que ele tanto amava, a filha que ele tinha maior devoção, e quis fugir para que ela não o tocasse. Mas a menina, no ímpeto próprio da infância, vai e toca na mão de Midas. E para a surpresa dele, a sua filha também se transformava numa estátua de ouro. Perderam a vida. Agora não tinha mais vida, era uma estátua. Midas se desespera, se angustia, grita, chama os serviçais e diz que ele tem que tirar essa maldição. O que antes parecia tão atrativo, parecia que era a felicidade da sua vida, agora perdeu o sentido. Porque a sua filha tinha virado uma estátua, a sua filha não tinha mais vida. E ele, então, angustiado, pede aos serviçais que mande uma mensagem, um corcel, correndo, desesperado, atrás de Baco, porque ele precisava agora tirar o que hoje nós conhecemos como uma maldição fulgurante. E ele vai até Baco, e Baco olha piedoso, porque Baco é um Deus piedoso. E ele relata para a gente, ele está sem poder comer, a sua filha, que era o maior tesouro que ele tinha, ele agora tinha consciência disso, perder a vida, estava sem vida, havia virado uma estátua. O que adiantava então ter tanta riqueza? O que adiantava então ter a maior riqueza de Gaia se a sua filha não estava mais vivendo como ser humano? E Baco, piedoso, disse que ia atender aos pedidos tão desesperados daquele pai, mas com uma condição: ele saísse seu castelo, fosse até o rio Pactolo, colocasse as suas mãos naquela água, que a água lavaria aquele pano. E Midas, claro, saiu correndo, voltou para o castelo, foi até o rio Pactolo, colocou as suas mãos. E para a surpresa de Midas, ele vai perceber que a areia daquele rio, que antes não tinha brilho, não tinha nada, também vai se tornando dourada. De que os peixes que passavam, que não tinha nenhum brilho dourado, também vai ficando mais escamas, um pouco dourada. E ele pergunta: será que esse dom realmente saiu? E retorna aflito para o castelo. E ao chegar lá, ele encontra a sua filha agora no estado primitivo, no estado normal de ser humano. E ele abraça o maior tesouro, que agora ele entendia que era o único verdadeiro tesouro que ele tinha na terra. A partir daí, ele sai, vai para os bosques e encontra o Deus Pan. Daí vem a palavra, né? Pandemia. E ele resolve então por viver com simplicidade, com humildade, junto à natureza. Esse arquétipo permaneceu durante muito tempo, dando origem às antigas civilizações, em que o amor ao ouro, em que o amor, né, ao poder, transformou de hoje, se visitarmos algumas ruínas daquelas antigas civilizações como Roma, e Emmanuel, né, vai traçar em alguns livros, Emmanuel, Guia Espiritual, né, de Chico Xavier, vai dizer da suntuosidade, descreve a suntuosidade como a rua era cravejada de mármores, de brilhantes, de diamantes, mas que ficou reduzida a ruínas. Né? Nós tivemos a oportunidade de visitar, né, o que restou daquele Império Romano. E por que isso? Por que será
que temos esse apego às coisas materiais. Esse arquétipo passará até os dias atuais com um toque de Midas. O que é o toque de Midas? É aquela pessoa que tem o poder de transformar tudo em lucro, tudo em riqueza, e que passa a ser o destaque da sociedade. Só que a gente não fica só na riqueza. Vamos também transferindo isso para a beleza física, que também temos os arquétipos, né, de Afrodite, de Vênus, né, de Apolo, e que vai ressaltando, né, na atualidade. Então, toque de Midas significa aquele homem que transforma tudo em lucro e que vira semideus das finanças e que adquire riquezas incalculáveis. Isso desperta em nós, né, esse desejo de acumular. Mas por quê? Aí o espírito Joana de Ângeles, mentora, né, também do nosso mentor de Valdo Franco, nos fala que nós somos espíritos em crescimento, recém-saídos ainda das cavernas. Nas cavernas, quando vivíamos ainda no período primitivo do planeta, nós, para nos alimentar, passávamos por grandes desafios, que era chamada caça. A gente não tinha instrumento, não tinha ferramentas para caçar. Então a caça, o alimento é muito difícil. E o que acontecia? Dentro da lei de conservação, né, nós precisávamos nos alimentar, íamos, né, para a caça, mas não sabia se no outro dia ele teria condições de se alimentar. E então a gente começa a guardar para o dia seguinte. Isso no nosso inconsciente vai se transformando no apego às coisas, no apego, né, à materialidade, aos bens materiais. Só que nós vamos crescendo espiritualmente, psicologicamente, e vamos aumentando a nossa capacidade, a nossa compreensão cerebral. E esse apego, que é das coisas, vai também se estendendo para pessoas. Tanto que nós dizemos o quê? Meu filho, minha filha, minha família. Ou seja, essa ideia, né, desse apego, nós transformamos tudo em nossa propriedade. Como se realmente o filho fosse meu, como se o marido fosse meu, como se a mulher, né, fosse minha. E nos apegamos. Vamos também nos apegando ao poder. E como é difícil deixar o poder, porque afinal, nessas civilizações, todas se fizeram também um crescimento através da imposição do poder, que foi conquistado às vezes com guerras. Mas é interessante de observar que nós criamos psicologicamente uma escravidão. Nós chegamos ao século XXI, né, temos liberdade de ação, mas nos tornamos escravos das coisas. Então queremos fortunas, queremos o luxo, queremos algo que não temos. Isso é um apego, isso é uma avareza, é um sentimento exagerado dessa relação quase psicopatológica que nós temos em relação às coisas. Então nós vamos ver pessoas furtando, roubando, se corrompendo para ter coisas. E a gente pergunta, mas por que isso? Porque também nos tornamos escravos das coisas que não temos. Se eu estou diante de uma pessoa que é rica, de uma pessoa que tem bens, algo mexe comigo, eles têm bens que eu não posso. E aí, desperta em mim uma inveja. Aqui ninguém é invejoso, né? Daquilo que eu não tenho. E eu logo vejo um defeito naquela pessoa. Só porque ela é rica. Porque ela tem algo que eu não tenho. Então nós vamos também para o segundo
estágio de escravidão. Há os que são escravos, porque tem medo de perder, porque pensa que tem alguma coisa. Mas a maioria, né, de nós, pessoas comuns, escravos também daquilo que não temos. Querem ver uma coisa? Na nossa geração, eu tenho mais de 60, não tinha celular. Mas eu pergunto, quem de vocês aqui está vivendo sem celular? Então, quem possui quem? Será que nós possuímos celular ou o celular que nos possui? A gente agora não dá um passo sem o celular. Então, vamos nos tornando escravos das coisas. Mas aí vem alguém, pega um celular da última moda, que custa uma fortuna, e aí eu já fico com inveja daquela pessoa, aí eu vou e furto e tomo daquela pessoa. Isso se chama avareza. No nosso país, nós temos prisões lotadas de jovens, de pessoas, simplesmente porque querem furtar carros de luxo, casas de luxo, celulares de primeira linha, e como não tem condições, passam a roubar, a invadir as casas, a tomar aquilo que não lhe pertence. Mas aí vem uma pergunta, afinal, o que é que nos pertence? O que é que nós temos na terra? Jesus, quando chega à terra, ele encontra esse império romano invadindo terras, escravizando, porque aí vai surgir as crises, os conflitos econômicos, políticos, sociais, e queremos sempre tomar aquilo que não nos pertence. Na sede de sempre ter mais e mais. E certa feita, o mestre estava pregando, quando se aproxima dois irmãos. E um deles diz: mestre, diga ao meu irmão que ele divida a herança que o nosso pai deixou comigo. Porque eu também tenho direito a essa herança. E Jesus olha para aqueles dois jovens e pergunta: quem me nomeou juiz de vossas causas? Porque Jesus não vem para as causas materiais. Gente, foi um centro espírita. Assim, poxa, apesar de eu frequentar um centro espírita, a partir de agora eu vou ficar rico, pode desistir. Jesus não tinha um lugar para repousar, nunca dormiu na mesma casa, não tinha lugar para repousar. Trabalhava como todos, mas não possuía nenhum bem. Não tinha bem nenhum. Então, essa questão material, Jesus diz que ele tem arquétipos sim, mas esses arquétipos não são desses da terra. Midas, de Afrodite, de Vênus, não. Ele tem arquétipos da estação superior, de onde ele veio. Então ele pergunta: quem me nomeou juiz? Ele não veio para julgar. Ele também não veio para se imiscuir nessas questões, que são problemas nossos. Questões de pobreza, de riqueza, são problemas nossos. E que nós devemos resolver à luz da espiritualidade. Que somos o quê? Espíritos. E para clarear a mente daqueles dois irmãos, ele conta uma parábola. Ele diz que um homem trabalhou muito, e viu que a produção daquele ano foi estupenda. Ele adquiriu vários grãos e tinha que guardar aqueles grãos, só que ele já não tinha mais lugar para guardar os grãos. Porque os celeiros já estavam abarrotados. E ele disse assim: o que eu vou fazer? Porque agora, meus celeiros já estão cheios. Mas ele produziu. Aí ele pensou: vou derrubar esses, vou construir novos e vou colocar todos esses grãos agora. Porque eu tenho que dar um armazenamento dessa produção maravilhosa que eu tive. Mas, continua Jesus, Deus diz para aquele: tu insensato és, porque esta noite te tomarão a alma. O que adiantará então
ter os peixes da terra, se o que realmente nós levamos à espiritualidade não são os bens da terra. Então, como vamos viver na terra? O que é que Jesus queria dizer com isso? Nós somos espíritos, ensina a doutrina espírita. O que é que nos pertence? Nada, meus irmãos. Nada. Esse corpo físico nós teremos que devolver a Gaia, teremos que devolver a terra. Porque todo esse material orgânico aqui pertence à terra. Então, qual o sentido da vida? Por que eu estou aqui? Quantas pessoas hoje estão infelizes, tristes, deprimidas, porque não são destaque na sociedade? Porque não tem um vestido maravilhoso, não tem uma casa maravilhosa, e a gente vai colocando condição para a felicidade. Jesus vem dizer que a nossa felicidade não depende das coisas que temos, mas não é só a felicidade, a nossa vida também. Então a doutrina espírita nos esclarece que, como espíritos que somos, temos um prazo de validade. Estamos aqui, mas a qualquer momento podemos partir. Quantos partiram na pandemia? Quantos? E será que esperavam partir? Será que estavam, com a mente preparada para isso? Nós tivemos um centro espírita e desencarnaram 4 pessoas, um atrás do outro, e dois praticamente no mesmo dia. Temos que dividir o horário do enterro dos nossos irmãos. Então, como viver na Terra? Um desprendimento, ensina Jesus. Buscando sabedoria espiritual, porque estamos aqui hoje, mas amanhã, que engano de estar. Então, na riqueza, saber viver a riqueza com sabedoria, com desprendimento. Fazer o que com a riqueza? Promover o bem enquanto está aqui. Ou seja, promover o bem-estar do próximo, a prática da caridade material, que é muito importante, da fraternidade, como o nosso irmão falou. Às vezes, nas casas espíritas, chegam irmãos que está faltando alimento na casa. Mas às vezes eles têm até vergonha de dizer, estou passando um momento difícil. E o espírita verdadeiro percebe, sente, intui que aquele irmão está precisando de ajuda. E é para isso que nós estamos aqui, para servir, para promover a educação, promover a saúde, porque a qualquer hora deixamos tudo. E se somos pobres, como nos comportar? Sem inveja, com resignação. Porque tanto a pobreza como a riqueza são provas que todos nós vamos passar. Todos. E qual é o bem mais precioso que nós devemos ter na vida? Não vou dizer, vocês não dizem. Qual é o maior tesouro que nós temos? Se lembra da filha de Midas? Qual é o maior tesouro? O amor da nossa vida. Ele se dá conta que não adiantaria nada ter aquela riqueza sem o amor da sua filha, que é o verdadeiro tesouro que ele tinha. E Jesus vai dizer: o verdadeiro tesouro está em vosso coração. Então, apesar das dificuldades, do desemprego, da pobreza, isso não nos impede de sermos felizes, de amar o nosso irmão, de fazermos o bem, de termos esperança, de termos fraternidade. E se somos bem aquinhoados, distribuamos esses bens com alegria, com satisfação. As casas espíritas são conhecidas pelo trabalho social que desempenham. E foi surpreendente na pandemia que as casas espíritas fechadas fisicamente, hora nenhuma deixou de oferecer o pão, a roupa, o medicamento. Isso se chama desprendimento. Então, promover o bem na terra, com a consciência de que podemos deixar qualquer obra, os cargos,
Podemos deixar nosso poder, podemos deixar as coisas, mas que não nos comportemos como aqueles dois irmãos que brigaram, né, e perderam o verdadeiro sentido da vida, que era justamente a fraternidade que deveria existir entre eles. Então, Jesus veio para nos dar felicidade real. Nada de beijarmos os irmãos ricos, que possuem mais do que nós. Jesus conviveu com os ricos. Recebe Zaqueu, recebe o centurião, né? Recebe Mateus, que era cobrador de impostos. Recebe Nicodemos, que era uma pessoa de destaque. Tratava a todos da mesma maneira. Então, tratar bem nós irmãos, não vamos ter inveja, não vamos querer, né, ficar nos afligindo. Queria ser uma celebridade também. Quando a gente triste, porque não é celebridade, imagina a celebridade horrorosa, mas o povo adora. Aquela celebridade tem destaque, e um fica brigando com o outro para ver quem vai ser mais destacado do que o outro. Viram os deuses. Deuses. Que nem no Olimpo tinha tanto Deus assim, brigando com tanta coisa. São deuses do esporte, deuses da música, deuses, né, da finança. Só que deuses é mitologia. Porque vamos empobrecer, vamos envelhecer, vamos passar, vamos ficar feios, vamos por esse caminho. Hoje eu estava vendo a reportagem, né, a Europa, os Estados Unidos, super preocupados, porque a inflação está chegando beirando mais 10%. E vai haver mais pobreza, porque o mundo agora é de transição. Então, tudo aquilo que nós planejamos, que nós organizamos, antes mesmo da pandemia, não poderemos retornar mais. A economia vai mudar, sim. Né? As finanças vai mudar, sim. Os objetivos de vida também têm que mudar. Porque agora ganhamos consciência que um vírus pequenino, né, nos rouba a vida de uma hora para outra. Então, eu treino esse desprendimento. E outras endemias certamente virão. Outras. Então, precisamos abrir o Evangelho de Jesus, que é a nossa verdadeira riqueza, e nos preencher a alma e o coração de consolo, de paz e de esperança. Porque os bens materiais não vai comprar o amor. Não compra. Eu estava vendo um artista, eu nem ouvi as músicas de um artista, eu acho que tem até um filme, é um artista inglesa, e que acabou se suicidando, uma celebridade. Uma das grandes riquezas, né, do século XX, e que acabou cometendo suicídio. A gente pensa, né, a pessoa é rica, é bela, é famosa, mas alto índice de suicídio nas chamadas civilizações modernas. Tudo isso porque nos falta a visão de espiritualidade. Então, educar o espírito, né, ter uma nova visão da vida, amar uns aos outros, como Jesus, né, nos ensinou. Termos resignação diante dos desafios da pobreza, da limitação. E, na riqueza, aprendemos a usar de maneira inteligente. Porque ao nos despedirmos da terra, nada levaremos. Então, quem puder ler o Evangelho, essa parte, você pode se ver a Deus e a mamãe. Faz uma releitura. Vamos começar 2023 com esse pensamento de que na riqueza ou na pobreza, todos deveremos ser felizes. Mas a verdadeira felicidade se baseia no amor que nós devemos ter uns com os outros. Caso contrário, vai acontecer o que está acontecendo. Deprimidos, ansiosos, aflitos, porque após 2000 anos da mensagem de Jesus na Terra, o nosso cérebro, que já estudou os direitos humanos, que já estudou todos os livros sagrados, desenvolveu em nós uma necessidade. O mundo tecnológico tem uma necessidade urgente de ver o outro, de ir ao encontro do outro, de amar o outro. Se não fizermos isso,
vamos sim ter muita tristeza na alma e no coração. Então precisamos quebrar esses grilhões que nos atêm ao mundo de provas e de expiações. Porque agora, a partir desse século, meus irmãos, e são os mentores espirituais que passam para nós, amar é uma necessidade. Uma necessidade. Do mesmo jeito que nós temos necessidade de beber água, né, de nos alimentar, e ao encontro próximo, sermos fraternos. Aí eu gosto porque eu sempre aqui é fraterno. Vivemos fraternalmente. Vai passar a ser uma necessidade física, psicológica e emocional. Então, perdoar sempre o irmão, compreender, ser bondoso, ser caridoso e dar as mãos, vibrar, né, na paz e na harmonia, para que esse mundo de regeneração já esteja presente em nós. E não tenhamos que esperar que ele seja inaugurado. Ele já foi inaugurado. Passou que ninguém viu. E aquele mundo velho vai ficando para trás. Porque agora todos nós na Terra temos que nos unir. Vai ser uma questão de sobrevivência financeira, material e espiritual. Então que Jesus nos abençoe e vamos ler mais o Evangelho. Rever, né, as bem-aventuranças e rever sobretudo o ensinamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si. Muita paz, muito obrigada. Vai comigo de presença aí. Nós, nesse momento, agradecemos ao pessoal aí do Instagram. Quero dizer a minha amiga que está morrendo de frio ali. Pode passar para o lado de cá, tem 2 cadeiras aqui. Quem tiver com frio, passa para cá. Viu? Pode passar para cá, as cadeiras estão vazias. Que aí, o negócio aí só para quem tem calor. Soraya, não está quieta. A criatura está morrendo de frio. Eu estava sentindo calor, vocês foram para cá. Não dá certo aí, né, filha? Passa daí. Agora você vai ficar. Bem, meus irmãos, muito obrigado. O pessoal do Instagram que nesse momento se despede do Instagram. Bruno pode compartilhar a live. Quero dizer que nós temos um canal no YouTube que tem todas as palestras aqui no YouTube. Passa lá, dá o like, se inscreve no nosso canal, que a gente precisa. Isso vai para o pessoal do Instagram e o pessoal que está presente. Se inscreva no nosso canal, dê um like lá, que ajuda o Centro Fraterno de Caridade. E veja, lá tem todas as palestras, até as lives, quando tinha pandemia, está lá no YouTube, no canal Centro Fraterno de Caridade. E no Instagram é o @Centro Fraterno. Então, muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Sábado estaremos aqui com a palestra do nosso irmão Wagner. E para vocês,